Sim, pai, isso aí eu já te expliquei ontem de ontem, uma coisa dessa, né? Nós temos justamente essa questão das almas, pá. O que importa é a alma. Quando o Mashiach vier e for reunir as 12 tribos de Israel, mais 10 que são as consideradas perdidas, né? Porque nós temos os levitas e os corraninhos. Então, portanto, entendeu? Dessas tribos vão vir povos gentios, né? Pessoas, cidadãos, criaturas gentias, entendeu? De todo o planeta, né? Porque houve aí misturas e houve correntes também que não são judaicas, mas são descendentes de Heber, né? Que são hebreus. Entendeu? Então é isso aí, pai. Então, dessas tribos, dessas pessoas que são de alma semita, entendeu? De acordo com a sua graduação, elas vão ter o mesmo destino e são das tribos de Israel. Por isso que às vezes o judaísmo ele é aberto à conversão, por quê? Porque essas almas normalmente muitos procuram, entendeu? Voltar às suas origens, né? As origens genéticas e tanto raciais, pá, dos seus antepassados que foram judeus, como também de suas almas, pá, entendeu? Judaicas, né? Então, quando toca o chofar, às vezes um gentil sente aquela vibração, aquela coisa, para um chamamento, né? E o outro ali do lado sente porra nenhuma, vê aquele chifre lá e ainda dá risada, acha engraçado, tudo, né? Então, isso aí não tem os sinais da alma semita, né? Entendeu? Essa turma muito positivista, e muitos que são às vezes paridos, nascidos judeus, entendeu? Não são da alma como a de ser judaica. Desde quando que um Marx da vida, pá, um Jorge Soros e o cara, essas merda, pá, tem alma de judeu, né? Isso não é judeu, pá. É parido comigo. Até tem, porque tem a genética, mas são misturas. Então aquilo ali, com toda certeza, pá, é uma alma muito mais jafetista, né? Ou até ramita, até porque, como eu falo, porque se você reparar, a maior parte esmagadora, pá, dos judeus, né, desses grupelhos de judeus que são globalistas, pá, todos eles são asquenazitas, né? Entendeu? E você vai ver a família, eles vêm lá da Rússia, vêm lá de Polônia, lá dos Bálticos, né? Lituânia, Letônia, não sei o que, negócio, que era a região dos vikings, né? Entendeu? Então eles têm muito desse sangue, né? Às vezes viking, e a alma que vai nascendo, uma nasce mais semita, o outro nasce mais ramita, o outro nasce mais jafetista, o outro são as combinações para que as almas elas têm, entendeu? Então é isso que vai definir, né? Então, por exemplo, os meus funcionários, né, cá, que nós demoramos, meu pai demorou muito, minha mãe, a formar lá esse time, né? Entendeu? Que eles são muito antigos, desde quando eu era novo, o negócio, né? Eles são praticamente todos semitas, pai, entendeu? São todos semitas, entendeu? São curiosos, não são dados a besteiras, pá. Quando nós fazemos nossas cerimônias aqui, o Shabat, tudo, eles participam, né? E com alegria, gostam, entendeu? Se regozijam, tudo, né? Então, entendeu? Tem uma boa porcentagem de almas semitas. A gente vê no olhar, né? Nessa coisa toda, pá. Entendeu? Se você sentar lá em Israel, você tá lá em Tel Aviv, lá que tem muito maluco, lá tem gente de tudo quanto é jeito, né? Que a grande imigração de estrangeiros, tudo que não judeus, eles vão muito para Tel Aviv, né? Entendeu? Então você senta num café ali, pá, fica ali na aula, fica olhando as pessoas passarem, pá, entendeu? Quem tem a sensibilidade vê logo pá, de cara para quem é semita e quem não é, entendeu? Quem não é. Você entra nos bairros árabes, por exemplo, você vê alguns que têm o que são semitas e você vê aqueles outros só pelo olhar para entender que os gajos não tem nada de sempre, entendeu? São bichos soltos mesmo, entendeu? Então isso aí, e dentro dos ramitas e jafetis, tudo também tem suas graduações, pá, como se fosse, eu já expliquei isso uma porrada de vezes, pá, mas que tu não ouve a caralha dos áudios, é dando essa merda, pá, eu tenho que estar repetindo a mesma merda todo tempo, pá, entendeu? Foda-se, entendeu? Então é como se fosse estação de rádio, né? Você bota lá AM, FM, ondas curtas. Em cada dessas três estações, como se fosse lá o Jafé, Sem, Ham, entendeu? Você vai ter
o quê? As estações. Nas ondas curtas, vai ter tantas estações para você ali, então tem uma variedade para infinita lá de ondas curtas, né? Entendeu? Se você pegar lá, ou aí bota lá no FM, vai ter outra porrada para de ondas curtas. Só que o rádio, ele tem um alcance normalmente limitado, né? Então, mas você tem um rádio lá muito poderoso, vai pegar essas três camadas com estações variadas, né? Então uma vai ter o som mais forte, outra vai ter mais límpido, outra vai ter isso, aquilo. A mesma coisa mais ou menos com as almas, né? E daí que o Jesus, entendeu? Ele deixa lá no Novo Testamento, né? Vocês que são cristãos, tudo, mas ele, quem escreveu os evangelhos, que Jesus não escreveu nada, né? Mas ele mesmo diz que sobre uma questão dessa, né? De vida após a morte, essa coisa toda, ele fala: a casa do meu pai tem várias moradas, entendeu? Então essas moradas que seriam mais ou menos como se fosse lá o purgatório, que nós temos uns comentários desses no Talmud, né? No Guemará, entendeu? A tratar disso. Então essas almas que estão lá de acordo com seus pecados e as suas, né? Os seus erros e tudo, né? E as suas dívidas, né? Que quando não é pago cá na terra, quando dá tempo, acaba já se lasca por cá mesmo, pá, entendeu? E quando não há tempo, vai ter que clarear lá no plano astral, né? Entendeu? E lá ele vai ficar numa dessas casas, que pode ser lá até o Gueronim, que é o nosso inferno, mas o inferno para os judeus, né? Quer dizer, para as almas semitas, entendeu? E vai ter o inferno que vocês cristãos aí têm, que é essa danação lá e o caraça que o Islã também pega e tudo, que é para eles mesmos, pai, entendeu? Das almas ramitas, né? E jafetistas. Então tem muito grau, porque às vezes um ramita pode ter uma vibração lá muito elevada que vai confundir-se, pai, entendeu? Com um jafetista e com um semita com uma vibração mais densa. Então ficam mais ou menos meio que parecidas as coisas, né? Entendeu? Que são as combinações, pai, entendeu? As combinações são quando se você pegar um ser humano, entendeu? Que é a espécime humana, mamífera, racional, e ir para uma barata, que é um inseto, né? Que é um negócio, a diferença é de 0,16%, uma coisa assim, 0, negócio, que isso aí vai dar quinqualhões, pá, de combinações que dá uma espécie completamente diferente, pá. Entendeu? Um sueco para um africano, por exemplo, é uma diferença, são seres humanos, né? Espécie humana, tudo, mamífero, racionais, essa coisa toda, mas tem composições pá, que são assim absurdas, pá, como se fosse uma criatura completamente diferente, pá. Então, quando você mistura, entendeu, as raças, os povos, essa coisa toda, é que vai dar aí mais combinações ainda, e sai criaturas pá, que só Deus sabe, né? Entendeu? Então é isso aí, pá, entendeu? Por isso que nós procuramos sempre preservar o racialismo, que tem nada a ver com racismo, né? Porque também confunde a caralha toda, né? É impressionante, pá, como, entendeu? E esses gajos de terceira via, então, pô, foda-se, comunista nem fala, pá, que isso aí acho que nem humanos são, né? Entendeu? Mas os terceira via, meu Deus do céu, faz uma confusão do caraças, né? Entendeu? Então é isso aí, pá, entendeu? Espero que se tiver outra dúvida, pode perguntar, né? Que daqui a pouco eu vou parar, que eu vou assaltar a geladeira cá, para aproveitar que a casa tá vazia, para comer pra caralho escondido, e depois eu e o velho, e depois eu vou às leituras, né? Como há de ser, é isso aí, mano. Ah, sim, e vai vir, o que tudo indica, pelos nossos estudos, tudo vai vir muitos japoneses, pai, entendeu? Como de alma semita, né? Os japas, né? Porque eles são, diferentemente dos chineses, apesar que também usar chineses, tudo, eles são da descendência de Heber. De Heber, como tem tribos indígenas, como tem tribos de pretos e de tudo, de todos os povos, né, que de Heber, que não são da linhagem que vai dar da descendência que vem lá do Abraham, né? Mas eles vêm de Abel, por isso que é importante ler aquelas genealogias, né, que tem na Bíblia, né? Cada nome estapafúrdio lá, fulano, filho de ciclano, tudo. E como o capeta, para sempre entendeu que a linhagem de Caim, né, que vem do demônio, né? Eu não gosto de falar o nome dessa merda lá, pai, entendeu? Como é que se diz? Eles sempre estão a imitar o que Deus faz, né? Então, como teve as 12 tribos de Israel, entendeu? O Caim, a genealogia dele, né? E Rama, essa turma toda, pai, entendeu? Que vai dar lá no Ismael, entendeu?
com a escrava Hagar e tudo, entendeu? Que tem uma alma diferente da alma de Isaac, né? Que é realmente o filho da promessa com Sarai, que é o judeu, né? Que deu a grande formação e das 12 tribos nossas, pá, nós vamos ter 12 tribos de príncipes demoníacos, pá, entendeu? Que também serve lá dessa turma lá, que são os nossos inimigos, né? Entendeu? Até hoje, que dão esses antissemitas também, que se espalham aí por tudo, né? Os gajos, por exemplo, que já odeiam Israel gratuitamente, né? Tem uns que nem ouviu falar, nem é questão de ser um terceira via desvairada que não entende caralho nenhuma, entendeu? Burro igual a porta, e analfabetos funcionais, não, mas, entendeu? Ou que sente mesmo. Quando toca um chofar, por exemplo, um vai sentir uma vibração, né, no chamamento da alma dele, entendeu? Ao voltar ao seio do povo, o outro vai ficar indiferente e tem outro que vai ficar completamente raivoso, que vai pegar um ódio daquilo, não gosta de ouvir, se vê uma sinagoga, uma coisa, deu aquele ódio, aquela raiva, não gosta do símbolo, que é uma coisa espontânea, porque é uma alma inimiga, né? Entendeu? É isso aí, não tem nada a ver conosco. Aí você pega e vai ver, entendeu? A vida, né, de uma criatura dessa, pá, e às vezes também, não raro, a própria biografia do animal, né, e a genealogia, pá, tá tudo lá, né? Entendeu? É isso aí, pá. Mas há variações, que eu falo, dentro da própria uma comunidade inteiramente, às vezes, ramita e atroz, vai ter um outro para que não é, né? Entendeu? E vice-versa, né? É isso aí, pá.